Bom dia, vamos para mais uma aula de sociologia. Vamos abordar o seguinte assunto: cultura de massa. Só que nesse assunto de cultura de massa, nós iremos também falar sobre a indústria cultural, tá? Porque está interligado, apesar que nós já vimos a indústria cultural. É bom que a gente relembra, vai reforçar, intensificar esse assunto que já trabalhamos. Bora lá? Bem, a cultura de massa, tá? A cultura de massa, ela também pode ser chamada de cultura pop, tá? Quando você vê esse termo cultura pop, aí você lembra que é cultura de massa, tá? É o produto realizado pela indústria cultural. Tem com o intuito de atingir a massa social, considerando que a massa, em seu sentido de coesão e opacidade, tá? A cultura de massa, ela tem a propriedade de observar o antagonismo e transcender, tá? Transcender distinções sociais, étnicas, sexuais, etária e etc., transformando os produtos para o consumo livre, tá? Para os consumidores livres, ok? Bora lá. A cultura de massa, tá? Ela está ligado ao advento de modernidade, tá? No século XIX foi criado esse termo cultura de massa para fazer o antagonismo entre a educação recebida pela massa, tá? E a educação recebida pela elite. A educação recebida pela massa, a educação recebida pela elite, que é cultura de massa versus cultura erudita, tá? A educação recebida pela elite, ok? Então, essa expressão, tá? Cultura de massa passou a ser designada pelo consumo de bens da sociedade industrializada. O termo era visto especialmente por natureza comercial, ou seja, manipulando, tá? Os produtos, e isso veio eclodir após a Segunda Guerra Mundial, né, com Theodor Adorno, que ele criou o termo indústria cultural, depois veio Marx, depois veio Durkheim, né, eles fundaram essa questão do termo indústria cultural, tá? Esse termo faz referência ao antagonismo midiáticos globais, defendendo os meios de comunicação de massa, ou seja, eles divulgam seus produtos pela mídia, a propagação da mídia, a propagação da internet, a propagação das propagandas, né? Então, eles divulgam esses produtos dessa forma, para que os consumidores, né, a massa, o povo, eles possam consumir esses produtos, tá? Né? A cultura de massa é a questão do capitalismo, a venda de produtos, tá? A cultura de massa, ela vai padronizar os produtos, tá? Contudo, gera o mesmo efeito nos consumidores na questão, né, nas quais industrializados e o desejo da necessidade específica. Tudo isso tem uma meta muito clara, que é o quê? É a venda e o consumo. Desse modo, substitui a vasta gama da cultura erudita e a cultura popular. A cultura erudita da elite versus a cultura de massa, que é a cultura popular. Por a questão das culturas autênticas, esse resultado aí, tá? Nada mais nada menos era para o quê? Para a venda dos produtos, ou seja, o consumidor comum. O consumidor comum, ele venha, ou seja, eles fazem assim, eles lançam um filme, uma música, né? Aí propaga toda a divulgação, aí tem aquela divulgação, tem a questão da mídia, né? Tem a questão agora das redes sociais, aí tudo é divulgado e a partir dali eles vendem o chamado, vendem seu peixe, né?
Bem, portanto, isso explica o caráter mercantil, ou seja, manipula, tá certo? A cultura. É o principal responsável pela padronização, tá? Dos indivíduos em nome de lucro em determinado valor artístico ou do produto, tá? A cultura de massa e a mídia. Outro fato bastante conhecido sobre a cultura de massa é associado aos meios de comunicação, né? Como eu já havia falado, de fato. As inovações tecnológicas, como cinema, o rádio, a televisão, tá? A internet, eles aceleram ainda mais o processo de hegemonização cultural. Note que as inovações, tá? Elas foram utilizadas desde os primórdios com a finalidade políticas. As mídias são o porta-voz da indústria cultural e denomina o campo da comunicação. Ela se torna, tá? Essa questão da hegemonização, da padronização cultural e nos canais midiáticos são os principais pela alienação dos consumidores. Isso tudo por meio de produtos culturais, tá? Em série, os quais não conseguem mais enxergar toda a cadeia de eventos que envolve a indústria cultural e seu produto de cultura de massa, ok? Né? É bem interessante essa questão da indústria cultural, né? O que a indústria cultural propaga, a mídia propaga. Eu até abordei isso aqui numa questão, na própria aula mesmo, parece na aula que a gente abordou a questão que a mídia divulga um produto, aí todo mundo quer comprar aquele produto porque está na moda, é uma tendência, né? Às vezes, qual é a música que é da atualidade? O que é que está repercutindo, né? Então, se tem toda essa questão. Qual é o filme que está passando, que bateu o maior recorde, né, de bilheteria? Aí, isso também é a questão dessa cultura de massa, a propagação da cultura de massa, tá? Que também gira na questão do mecanismo capitalista. Por meio do que, gente? Do lucro. Eles propagam a cultura, a manipulação da massa com os produtos, eles vão manipular a massa, mas o objetivo é o quê? É a venda dos produtos, né? É o lucro, é a lucratividade, certo? Então, isso aí vem os meios de comunicação para propagar essa cultura, aí tem a finalidade, né, de outras coisas, como o poder político, o lucro, tá certo? A cultura de massa, ela se utiliza da arte de fazer algo distinto e movimentar o quê? Movimenta o capitalismo, tá? A cultura de massa não é produzida mais, ela não é produzida, e sim ela se reproduz, ela é reproduzida. A ideia é criar algo autêntico, né? Então, gera essa questão da autenticidade. Então, quem trabalha com essa questão de vender os produtos, pronto, eles tentam divulgar os seus produtos para que possam vender e ter uma rendabilidade, né? Ter um lucro daquele produto que ele está propagando, né? E ainda circula na TV, tá? Cria tudo como se fosse uma cópia, tá? Uma cópia, todo mundo tem que ter, todo mundo tem que, dizem que é a alienação da mídia, a mídia vai alienar para se propagar essa cultura de massa, tá? A questão da baixa qualidade, do baixo nível dos intelectuais técnicos, também eles abordam essa questão, ou seja, o modelo de reprodução cultural, tá? Você vai reproduzir o que a massa, ela produz, né? Aí vem os filmes com roteiro que perdem o espectador e a sua fórmula misturada, tá? A música, um pouco de acordes, poesia, tá? A cultura de massa, a cultura de massa, ela trata as pessoas não como indivíduos, mas como uma massa que busca a mesma coisa.
certo? O que é? O consumo. Aí eu até abordei, tem a questão do consumidor consciente, né? O consumidor consciente é aquele consumidor que só vai comprar aquilo que ele necessita. Tem aquele consumidor que é compulsivo. Tá na mídia, propagou, você quer estar sempre interligado, né? Porque a própria mídia, ela propaga esses ideais, tá certo? Que é a cultura de massa e o consumo. Você querer consumir, né? Ok, meus amores, deu para entender esse assunto, tá? Então, é tipo assim, a mídia propaga essa cultura e a mídia vai manipular o povo, vai manipular a massa em busca da venda desses produtos, tá? Uma bebida, um alimento, pode ser uma grife, uma roupa, uma tendência, tá? É desta forma que é se propagado a cultura de massa, ok? Deu para vocês entenderem e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Tchau!